Bem-vindo ao canal Tecnologia, Carreira e Dinheiro, o canal para profissionais de tecnologia que querem subir na carreira e ganhar mais dinheiro. Se esse canal é para você, se inscreva, deixe um comentário aí embaixo, uma pergunta que eu respondo. Hoje nós temos um assunto muito interessante. Quanto ganha um programador nos Estados Unidos? Aqui, no Vale do Silício, na Califórnia, onde estão as maiores empresas, Google, Facebook, Apple, Netflix. Mas antes da gente olhar os salários, eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês, porque é uma história bem típica de quem trabalha aqui no Vale do Silício. Na verdade, mais da metade das pessoas que trabalham aqui são imigrantes. Mais da metade das empresas que foram fundadas aqui no Vale do Silício foram fundadas por imigrantes também. Não sei se vocês sabem, mas tanto o Facebook como o Instagram tem fundadores brasileiros. Então deixa eu contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Felipe Mesquita, eu lidero um time de engenheiros e pesquisadores aqui no Vale do Silício. Eu comecei a programar quando eu tinha 15 anos. Isso foi quando eu entrei numa escola técnica de ensino médio. Lá a gente tinha matérias normais, matemática, biologia, etc. Mas também tinha matérias de programação. Depois do ensino médio, eu fiz um estágio na Philips e comecei a universidade também, na Federal, na ciência da computação. Eu passei os próximos 3 anos estudando em tempo integral e trabalhando na Philips em tempo integral. Foi uma loucura. Eu saí de casa às 7 da manhã e voltava para casa 10, 11, meia-noite. Eu tinha que várias vezes sair do meu trabalho para ir para a faculdade, fazer aula, depois sair da aula e ir para o trabalho. Durante minha universidade na Federal do Amazonas, eu conheci 2 professores que abriram minha cabeça. O professor Altigran e o professor Edileno eram professores que tinham trabalhado na Aquan, que era uma startup da UFMG, que foi inclusive vendida para o Google e virou o centro de pesquisas do Google no Brasil. Então eles abriram a minha cabeça para esse mundo de pesquisa com startup, onde você pega tecnologias, resolve um problema e cria uma empresa. Eu só queria pensar nisso. Só queria pensar em fazer pesquisa e de como aplicar essa pesquisa numa startup. Então, no meu ano final de universidade, eu parei de trabalhar, eu fui trabalhar com o professor Altigran numa bolsa para fazer pesquisa com ele. Meu salário foi daqui para cá. Mas eu estava muito feliz. Eu estava escrevendo artigo, indo apresentar meu trabalho em conferências. Inclusive, ganhamos o prêmio de melhor ferramenta de demonstração numa das maiores conferências do Brasil. Outro momento marcante foi a visita do professor Mário Nascimento, que é um professor brasileiro, mas que dá aula no Canadá. Ele chegou, fez uma apresentação muito legal, mostrando como é que é a vida no Canadá, como é fazer pesquisa nas universidades do Canadá. E aquilo me fascinou. Então, meu mentor, né, o professor Altigran, ele fez essa conexão para eu fazer doutorado fora. Ele me apresentou o professor Denilson Barbosa, que também é brasileiro, mas dá aula no Canadá. Então eu fui, fiz meu doutorado no Canadá, pedreira, a gente vai conversar sobre isso em outro vídeo, mas terminei e fui trabalhar em startup. Eu entrei nessa startup que estava precisando de alguém para cuidar dos dados. E eu estava muito interessado nessa nova área de Data Science, ciência de dados. Então eu entrei, ajudei eles a organizar os dados, contratei o time, o negócio cresceu bastante. Mas um dia eu recebi um e-mail de um CEO de uma startup aqui do Vale do Silício, falando: eu li os teus artigos, a gente precisa de um time fazendo exatamente aquilo que você fez no seu doutorado. Vem pra cá e monta esse time. Eu não tive como dizer não. Era exatamente o que eu queria fazer, era o local que eu queria estar, e essa tem sido minha aventura aqui nos últimos 3 anos. Agora, por que eu digo que a minha experiência foi típica? Porque a maioria das pessoas que eu encontro aqui, que vieram de outros países, eles primeiro vieram estudando, fazer um mestrado ou fazer um doutorado, e aí eles encontraram uma empresa, e depois de estudar, eles começaram a trabalhar e foram ficando. Uma coisa atípica da minha experiência é que eu não precisei fazer muitas entrevistas de código, que é uma coisa super chata. E a gente pode conversar sobre isso em outro vídeo. Mas no meu caso, como eu já tinha escrito código durante o meu doutorado, a gente trouxe esse código e eu não precisei fazer essas entrevistas. Essa é a minha história resumida. Se vocês quiserem saber mais, se inscrevam aí que eu ainda vou fazer um vídeo mais longo explicando como é que foi essa jornada toda. Enfim, vamos dar uma olhada agora nos salários. Vamos olhar quanto ganha um programador aqui no Vale do Silício. Temos aqui esse site, chama levels.fyi, levels.fyi. Você pode acessar também no seu browser e ver essa mesma informação. Você tem aqui os cargos, né? Engenheiro de software seria o primeiro, o cargo mais popular para programadores aqui no Vale. E você pode ver as empresas aqui também. Eu escolhi aqui para a gente dar uma olhada em Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple. Aí essa tela mostra para você os diferentes níveis.
Os níveis aqui mais de cima são os primeiros níveis que você entra depois de terminar a faculdade. A maioria das pessoas vai entrar nesse nível aqui. Por exemplo, no Google você vai entrar como L3. Você pode clicar no nível e ver os valores típicos que as pessoas ganham em termos de salário, né, aquele salário todo mês certinho. O salário por ação, partir do salário que é a ação da empresa, e esse salário varia, se a empresa aumentar de valor, a sua participação aumenta, se cair, diminui, tem algumas nuances aqui. E o bônus, né? O bônus é variável, você pode ganhar nada, como você pode ganhar o valor inteiro no final do ano. Então, nesse caso, a gente está olhando a posição inicial no Google, que é o L3, esse site está estimando que é 180 mil total. Agora, lembrando que salários aqui nos Estados Unidos não é por mês, é por ano, né? Então, esse seria 180 mil por ano. Você, com alguma experiência, trabalhando, você vai sendo promovido. Eu acho que a maioria das pessoas com 5 anos, mais ou menos, dentro de uma empresa dessa, está alcançando o nível de L5. O salário sobe de forma substancial, né? Já que quase 350 mil total. E você vê que isso não é só no Google, né? Você olha para a Amazon, para o mesmo nível parecido, né? Você tem um salário típico também parecido. Programadores que são geniais, né? Que conseguem realmente ter um grande impacto na empresa, eles continuam crescendo os níveis, né? Então aqui um nível é um nível muito alto, né? Que você realmente tem que ser um dos melhores do mundo naquilo que você faz, L8, seu salário sobe muito, né? Sobe bastante. 1,5 milhão, 1,4 milhão por ano. O mais interessante dessas informações é que esses cargos eles não são cargos de gerência, são cargos de engenharia. Então, tipicamente essas pessoas não têm pessoas que reportam para ele ou para ela, né? São pessoas que estão realmente trabalhando na área técnica. Existe outra forma de você crescer nessas empresas que é sendo gerente, mas geralmente os gerentes não vão ser mais técnicos no sentido de escrever código ou de participar mais ativamente das decisões técnicas. Eles vão ser mais gerentes de pessoas. Mas não é o caso aqui. Aqui nós estamos olhando gente que desenvolveu a sua área técnica, que são ótimos programadores, que sabem como arquitetar sistemas que escalam para o mundo inteiro, né, ou são boas em outras áreas, como aprendizado de máquina, machine learning. Eu não sei se a gente tem essa cultura no Brasil, de que você pode ser muito bem sucedido sem precisar ter um time grande e virar um gerente de pessoas. Se vocês tiverem mais curiosidades e querem olhar especificamente como é que esses valores foram construídos, eu aconselho vocês virem nesse site e acessar esses dados. Você também pode ver as pessoas que colocaram a sua informação de como que foi gerado esse valor. Você clica aqui e aí você vê todas as pessoas que colocaram, dizendo quantos anos de experiência, qual é a compensação total e que nível que elas estão, qual a empresa. Eu acho esse site fascinante. A gente tem que considerar que esses dados são imprecisos, né? Ninguém verificou. Qualquer um pode chegar aqui e colocar o valor que quiser. Mas esse site ele é respeitado por muita gente e realmente reflete a realidade. Agora, por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu estou mostrando isso para vocês porque eu quero que você tenha uma ambição maior. Eu quero que você pense, onde é que eu posso ir na minha carreira? Né? Às vezes a gente não consegue ver as oportunidades quando a gente está ali só entre nossa roda de amigos, só no nosso trabalho. Mas é importante a gente abrir nossa mente, ter uma compreensão melhor. Como é que a gente consegue expandir a sua carreira? Uma das formas que você pode fazer isso é fazer um mestrado fora e trabalhar numa empresa do Vale do Silício e em outros centros de tecnologia. Então é isso. A gente se vê na próxima. Tchau!